Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Tem que dar uma notícia aqui, não sei se é muito boa ou não, mas hoje é o nosso último dia aqui do nosso devocional outubro. Sim, nós encerramos os nossos devocionais hoje, que vai ser o último aqui que eu vou ministrar aqui para vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ele ter me sustentado, por ele ter sustentado a vida de vocês, ido comigo aqui até aí o final. Foram praticamente 1 ano e meio, né? Pegando aí do ano passado, que nós estávamos aí caminhando juntos, né? Todas as segundas-feiras com os devocionais, esse ano aqui também. Então, eu só tenho que glorificar a Deus pela sua vida, por ter aqui me aguentado, me ouvido, feito parte de todos esses momentos. A sua vida com certeza foi edificada. E continuem, não parem, mantenham essa vida devocional com o Senhor, com o Espírito Santo. Convide Ele para participar do seu dia a dia, convide Ele, chame Ele na leitura da palavra. Se quiser voltar e rever os devocionais, tá aí, tá todos gravados, já estão aqui, mas hoje, aquela dor assim no coração, né, porque passou tão rápido e foram tão intensos, e como eu falei em algum devocional anterior, você aí é um perito, já uma perita no livro de Tiago e Eclesiastes, porque sobre o ano todo foi apenas os únicos 2 livros que nós estudamos, tanto de Eclesiastes quanto aí o de Tiago que nós estudamos. Então, abençoe outras vidas. Laís, eu posso refazer meus devocionais? Refaça quantas vezes possível for, sabe? Estudar a palavra de Deus nunca é demais. Isso só vai te acrescentar conhecimento naquilo que você vai estudando, e assim, é uma fonte inesgotável. A cada hora que você lê, o Senhor ele vai te revelando algo. Então, não menos importante, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe este devocional. E nosso último devocional de hoje, para encerrarmos, o tema dele é temor e obediência. E o livro que nós estudaremos como encerramento é em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 8 ao 14, que diz assim, que o pregador, o Salomão, ele termina: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então vamos começar aqui, né? A exposição no texto, que ele diz assim: o autor começa afirmando que tudo é vaidade, ou seja, passageiro e sem significado duradouro, mas que ainda assim é importante temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele enfatiza a importância da responsabilidade pessoal e da prestação de contas diante de Deus. Tudo fora de Deus é vazio. O termo vaidade traz justamente essa noção de vazio. Buscar uma vida de plenitude fora de Deus é viver um eterno vazio. E olha isso. Tudo que é fora da vontade de Deus perde o sentido. Não tem propósito, não tem vida. Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos viverá de acordo com a vontade de Deus.
Quem vive a verdadeira obediência e o temor a Deus, óbvio que não vai ficar fora do juízo porque temeu a Deus, obedeceu a Deus. Muito pelo contrário, todos, seja você ímpio ou não, não importa a religião que talvez você sirva, mas eu faço caridade, né, doações, eu não sirvo a Deus, mas eu tenho a Deus no meu coração. O único caminho que vai te levar a Deus é você aceitando Jesus Cristo. E não é porque você aceitou Jesus Cristo, desceu as águas do batismo, que você está livre e imune do juízo final. Muito pelo contrário. O primeiro julgamento que nós teremos é da igreja. Deus julgará a primeira igreja, porém o mundo inteiro será julgado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, os seus pensamentos, se eles foram bons ou se eles foram maus, as suas atitudes, as suas motivações, e você tem um tempo que nós temos que sondar os nossos corações referente à motivação. Para que eu quero tal coisa? Para que eu trabalho? Qual a minha motivação de um trabalho? Qual a minha motivação de servir ao Senhor? Qual a minha motivação de pregar o evangelho, de louvar? Qual a minha motivação em gravar os vídeos? Qual a minha motivação em fazer os devocionais? O que é que eu estou querendo? Sabe? Qual a minha motivação em querendo tanto relacionamento? Então nós precisamos sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos corações para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Pecar diante daquele que vê todas as coisas. Não adianta você mentir para ele. Você pode mentir para todo mundo, mas para o Espírito Santo ninguém mente. Então nós precisamos tomar cuidado com qual motivação que nós também estamos servindo ao Senhor. Qual a sua intenção de ir à igreja? Será que você está indo na igreja para que o pastor te veja, para que as pessoas te vejam? Para você bater um cartão? Isso se chama religiosidade. E você tem um dos momentos que eu passei, eu voltei para o ministério, porque da presença do Senhor não, tá, gente? Quem ouviu aqui o meu testemunho, eu fiquei aí o mês todo de agosto em recuperação. Eu fiz praticamente a quarentena, então eu fiquei praticamente até dia 10, dia 11 de setembro, até a semaninha de setembro. Eu voltei mesmo para o ministério, assim, ativo novamente. Eu voltei no dia 14 de setembro, sendo que no dia 7 eu fui fazer uma agenda, mas o Senhor já tinha me pedido. E o Senhor falou muito claro comigo que eu voltaria somente na ceia. Então eu me preparei fisicamente, espiritualmente para o retorno. Muitas coisas eu precisei deixar e assim, tudo bem. Só que a minha preocupação no começo é eu tenho que voltar. E aí não que eu me orgulho de falar isso, mas a gente vê um quanto lá dentro, muitas das vezes nós temos um pouquinho de religiosidade, querer colocar o serviço à frente de Deus. E o mais importante que nós temos que fazer é estar com o Senhor, não é com o serviço, é estar com o dono do serviço. Não é com apenas o serviço em si. Então foi um tempo de preparo, tanto emocional, espiritual, físico, que eu estava me preparando para retornar aí. E nós tivemos um culto da Big Journey, acho que vocês já viram aqui. É um trabalho com os adolescentes, do qual eu faço parte, sou líder aí dos demais setores. E Deus, ele me abraçou, ele me guardou, foi o start para o meu retorno. Então, se você não viu, volta lá. Teve a dança, né? O Ministério de Dança, Shekinah, também deixei ali gravado ali em específico. Fora a ministração que foi comigo e com mais duas irmãs, que são as amigas, irmãs e minhas líderes. E foi um tempo marcante, foi um tempo precioso, foi um desafio novo para o meu ministério, para a minha vida pessoal, ministerial. Foi tremendo o que o Espírito Santo de Deus ele fez. Então, tudo nós temos que sondar as intenções dos nossos corações. Porque servir ao Senhor e servir ao reino, estar no evangelho, não pode ser um peso para você, tem que ser algo leve. E a discussão ela vai dizer assim: é importante temer e obedecer a Deus em meio a um mundo que a todo tempo nos oferece prazer irresponsável. Em um mundo onde todos querem ser independentes, somos instruídos a depender somente de Deus. E, infelizmente, muitos dentro da igreja
não querem temer a Deus e desejam viver a irresponsabilidade na vaidade, longe do temor de Deus. Evangelho que não tem cruz, eu lhes conheço. O evangelho que não é apresentado você à cruz, para que você renuncie à sua vida, para que você negue-se a si mesmo, por favor, saia desse ministério. E eu digo isso com muita propriedade. Saia desse ministério. Um ministério do qual não te apresenta a cruz do Calvário. É só vitória, é só bênção, tem alguma coisa tem de errado. Evangelho é cruz. Por isso que muitas pessoas às vezes passam por provações, passam por dificuldades. E a primeira coisa que as pessoas nos julgam, e não estou dizendo as pessoas do mundo, estou dizendo dentro da igreja, é que nós estamos em pecado, que alguma coisa está de errado com a sua vida. Porque o evangelho do materialismo tem sido pregado à prosperidade, à torta à direita, que você é vencedor. Sim, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos passar por todas as coisas, enfermidades, portas fechadas, dificuldades financeiras, nós vamos passar por muitas coisas. Só que o que tem sido pregado por aí é um evangelho totalmente diferente, que você não vai passar por nenhum tipo de dificuldade, é só vem a mim e receba. E aí as pessoas acabam ficando frustradas e saem do evangelho por frustrações, saindo do evangelho por achar que a sua vida realmente está fora dos padrões eternos. E muito pelo contrário, o evangelho é cruz. Evangelho não tem regalias. Evangelho é cruz, é negue-se a si mesmo, é renuncie todas as tuas vontades para viver a vontade de Deus. Porém, nós vemos isso que muitos, então, não querem viver esse evangelho, não querem obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é você renunciar às suas vontades. E evangelho que não tem cruz, como eu falei, eu desconheço. É apenas um show. É um show pirotécnico, é um circo, é um circo, é só um ilusionismo. Você vai lá apenas para se entreter. E a igreja não é entretenimento de bodes. A igreja é para cuidar das ovelhas. Então, se você está servindo a um evangelho que não te transforma, porque é isso que a maioria quer. A maioria quer servir um evangelho de facilidades. E o evangelho não é um evangelho de facilidades. É um evangelho de se negue-se a si mesmo. E para você se negar, a partir do momento que você vai conhecendo mais a palavra, você vai passando a ter um respeito. Pense aí quanto você tem um respeito, talvez, pelos seus avós, que você pede bênção ou bênção para os seus pais, ou você tem um respeito por um líder da sua congregação, ou um líder do seu trabalho, um chefe, você tem aquele respeito quando o seu chefe ele está presente, até mesmo quando ele não está presente. Agora imagina um Deus que te criou, criador de todas as coisas, ele é teu criador, e ele vê você errando. Quando o seu pastor não vê, quando ninguém vê. Isso é temer a Deus, é ter a consciência que Deus está tão ponto do meu lado que Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele está vendo o que eu estou fazendo quando eu decido não pregar aquilo que Ele quer que eu pregue. Eu estou achando que eu estou agradando a Deus, mas eu estou agradando a homens, eu estou entretendo a bodes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temer a Deus vai além de um respeito. Temer a Deus é você reverenciar aquele que é sobre todas as coisas. Temer a Deus é eu saber que Deus está tão pertinho, está aqui, do meu lado, que eu escolho não pecar contra Ele. Eu decido falar a verdade, doa quem doer. Eu decido respeitar tanto a presença de Deus que eu nego a vaidade que o mundo me apresenta. Eu respeito, eu temo tanto a Deus que eu rejeito até mesmo convites, oportunidades, portas de ministérios, de cargos que podem me levar para longe de Deus. Porque o fato de você estar rodeado, cheio de coisa, cheio de trabalho, não quer dizer que você tenha a presença de Deus. Então, até mesmo quando eu digo um não, é por respeito a Deus, porque eu quero ficar com Ele. Eu estou dizendo que a presença dEle é muito mais importante do que eu estar em altares, ou estar servindo fazendo um monte de coisa. Porque nós pecamos também quando nós incluímos e trazemos tantas coisas para nossas vidas, nós esquecemos da presença de Deus. Nós paramos de temer, de reverenciar. Outra coisa que é assim ridículo é você estar num culto e a pessoa está no celular ou conversando bem na hora da palavra. Teve a semana toda para conversar, no dia do culto você faz questão de ficar conversando. Gente, isso é falta de respeito.
Isso mostra uma pessoa que não tem temor, mostra uma pessoa que não tem reverência pela palavra. E a própria Bíblia vai nos dizer que as pessoas estão como comichão nos ouvidos. Elas não aguentam mais ouvir as sã doutrinas. Então assim, pra quê? Com todo respeito mesmo, tá? Que eu estou dizendo isso. Pra que você então vai pra igreja? Pra perder o seu tempo e fazer com que outras pessoas percam também o tempo? Eu, quando eu vou pro culto, eu fecho a cara mesmo, porque eu quero prestar atenção no que o pastor ali está falando. Porque uma palavra talvez mal colocada, ou uma palavra que eu perco a minha bênção. Eu perco a oportunidade de crescer, eu perco a oportunidade de me libertar através da palavra. Porque a Bíblia vai nos dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou ser liberta? Como que eu vou ser curada? Às vezes é uma palavra de cura que vai estar saindo no altar e alguém fala bem na hora. E eu perdi a oportunidade de receber a minha cura naquele momento. Se você vai em uma audiência, você não fica batendo papo. E se você ficar, o juiz logo te expulsa da sala e te tira da sala. Ele vai chamar a sua atenção. Então, por que ter tanta reverência e temor com as coisas do mundo? E com as coisas de Deus, não termos reverência e temor pela presença do Eterno, ter a reverência e o temor por aquele que te criou, que está ali, contemplando e está vendo todas as coisas. O objetivo, ele diz assim: a lição tem por objetivo nos conscientizar da necessidade do temor para uma relação sadia com Deus. E como esse respeito nos leva à obediência. Muitos não temem a Deus e vivem de maneira displicente. Precisamos aprender sobre o temor ao Senhor. Temer a Deus foi como eu falei aqui, eu vou repetir novamente. Temer a Deus é quando você está sozinho e tem tudo para pecar e não peca, porque sabe que Jesus está do seu lado. E é esse temor que nos levará à obediência total a Deus. Deus não quer e não aceita o seu sacrifício. O que o Senhor aceita é a sua total obediência. E obediência parcial não é obediência total. Obediência que você tem que barganhar com Deus, que você tem que sacrificar, isso não é obediência, isso se chama desobediência. Quando o Senhor ele te pede algo, você precisa obedecer na totalidade do que o Senhor está te pedindo. Então, ou você obedece ou você não obedece. E uma vida que não tem temor é uma vida longe de obediência. Uma vida que você... se você diz que você obedece a Deus, então, por certo, se você obedece, você teme a Deus. Mas se você não obedece a Deus, você não tem um pingo de temor pela palavra e nem pela presença de Deus. Então, como você pode dizer, Senhor, eu te amo? Quem ama, obedece. Quem ama, ele não vai sacrificar, mas por temor a Deus e por respeito e reverência a Deus, ele vai obedecer e aquilo não será um sacrifício, não será uma cruz, mas pelo amor, em temor que eu e você temos a Deus, nós vamos obedecer e aquilo não vai te custar. Ainda que possa te ferir hoje aquilo que o Senhor está te pedindo, mas amanhã você vai entender o quanto foi bom que aquilo foi arrancado e foi tirado da sua vida para o teu crescimento e para a tua intimidade com o Senhor. O contexto diz assim: o autor afirma que a busca pela sabedoria é válida, mas que ela não deve ser vista como uma garantia de felicidade ou sucesso de vida. Eu posso até acrescentar aqui um passaporte de garantia para a eternidade. Ele também aponta a transitoriedade da vida e que, em última instância, todos voltam ao pó. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Grifo meu aqui, tá? Muitos sábios conhecem muitas coisas, mas continuam vazios de eternidade. O conhecimento é último. O conhecimento, ele é útil. A sabedoria é uma bênção, mas longe de Deus, tudo isso é vazio. E uma das frases que eu sempre falei aqui: conhecimento Deus te dá. Aliás, conhecimento você busca, sabedoria Deus te dá. Mas a qual ponto que Tiago vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que será dado gratuitamente. Qual o ponto, como eu digo aqui quando eu comecei, a motivação de você pedir sabedoria para Deus? Sabedoria para poder pisar nos outros, sabedoria para querer se engrandecer, sabedoria para querer demonstrar mais conhecimento que os outros? Isso é tolice. Isso é tolice, não passa de um trapo de imundícia.
E isso é você querendo barganhar com Deus até a mesmo ponto de dizer que você é mais sábio do que o próprio Deus que criou e é a sabedoria. Então a sua sabedoria, quando você tenta se opor a outros ou você quer se aparecer a outro, não é nada. É apenas trapo de imundícia. Então, olha só. Não se exalte por ser sábio. Quem se exalta já deixou de ser sábio e virou um tolo. A sua sabedoria não é nada quando você tenta se aparecer dizendo que é sábio. Você não precisa, me perdoe o termo aqui, arrotar uma sabedoria do qual você não vive. É muito mais fácil você viver a sua sabedoria no silêncio e as suas atitudes mostrarem passos de que você é uma pessoa sábia do que você ficar aí tocando trombeta que você é aquilo que você verdadeiramente de fato não é. E olha só que a conclusão vai nos dizer. O texto finaliza afirmando que a finalidade da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois toda obra será trazida a julgamento. Precisamos refletir sobre a nossa vida, se estamos obedecendo a Deus ou não, se estamos guardando os seus mandamentos ou não. Existem muitos crentes que são meramente cristãos nominais, que têm uma vida religiosa, mas no fundo não obedecem a Deus. Foi aquela fachada que eu falei, o Senhor me pediu para mim voltar só em tal dia. E a minha preocupação, eu tenho que voltar. Mas qual a minha intencionalidade de voltar antes daquilo que o Senhor estava me pedindo? Primeiro, porque eu tinha que fazer realmente um mês, aí certinho, um mês de agosto certinho da minha recuperação. E eu já queria ter voltado no começo de setembro. E o Senhor falou ainda para mim que eu tinha que ficar mais 2 semanas. Então aí a gente vê a intencionalidade do nosso coração, onde nosso coração está. E é bom que a gente se conhece e se conhece em Deus. Então, o meu momento de recuperação foi muito mais para gerar intimidade, pôr as coisas em ordem dentro de mim, o Senhor me libertar de traumas, me curar de coisas que eu passei ali no hospital, como eu gravei aqui, eu não quero ser repetitiva, mas a gente vai se conhecendo em Deus. E a gente vê que temer a Deus não tem nada a ver de eu bater meu cartão e eu ir para a igreja, o pastor me ver ou as pessoas me verem. Ainda que isso seja uma loucura para muitos que vejam. E se torna isso uma loucura para os religiosos, que você tem que voltar. Mas Paulo vai nos dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então você vê, quando você teme a Deus, o seu amor pelo Senhor é quando você decide obedecer, e quando você decide fazer aquilo que talvez para as pessoas é um assombro, é um horror. Mas para o Senhor você está obedecendo a Ele. E aí você prova que você ama a Deus, que você obedece a Ele. E por essa obediência, então, você teme ao Senhor que te chamou. Então, ir para a igreja não vai te isentar do julgamento. Todos vão passar pelo julgamento. Aqueles que obedecem e não obedecem vão passar pelo juízo de Deus. Aqueles que temeram a Deus e aqueles que não temeram a Deus, aqueles que levaram as suas vidas de qualquer maneira, de qualquer forma, vão passar pelo juízo de Deus. Se você fez tudo certinho, glória a Deus. Mas se você não fez tudo certinho, se você viveu uma vida dupla, uma vida de adultério, você estava com o Senhor e você estava com o mundo, estava com o Senhor, mas estava no ministério eu tô querendo dizer você colocar a obra acima do Senhor. Isso é um adultério também. Você vai ser julgado pelas suas obras, por aquilo que você fez, aquilo que você pensou, aquilo que você até mesmo deixou de pensar, você poderia até ajudar e você não ajudou. Você vai ser julgado, eu vou ser julgada, todos vamos ser julgados. Ninguém vai ficar fora do juízo. Todos serão julgados, todos passarão pelo juízo eterno. Todos serão julgados pelo Rei dos Reis. E a aplicação do estudo, ela diz assim: o texto nos convida a refletir sobre a importância de viver com um propósito maior e não se apegar às coisas materiais, que não têm valor eterno. Reflita sobre sua vida. Existe algo que, se você perdesse, sua vida seria abalada? Precisamos olhar mais para as verdades eternas. Muitas vezes perdemos tempo com o que não agregará nenhum valor eterno em nosso coração.
Existe uma sede por eternidade em nosso coração colocado pelo próprio Deus que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Nesse sentido, só Deus pode preencher esse vazio eterno. Se buscarmos fora de Deus essa satisfação, sempre ficaremos insatisfeitos e inquietos. Nas palavras de Agostinho de Hipona, ele diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Quanto você não buscar uma plenitude, uma felicidade, quanto você não buscar viver uma realização em Deus, você não terá felicidade em lugar nenhum. Uma das frases que eu sempre falei aqui, é muito conhecida, é que você jamais terá sucesso naquilo que Deus não te chamou para você fazer. Você pode ter sucesso? Você pode. Mas aquilo que Deus te chamou, você pode ter um sucesso passageiro. Mas se você quer ter um sucesso que é eterno, você só vai ter vivendo a vontade de Deus. Muitas pessoas já me falaram: você é realizada fazendo aquilo que você faz para o Senhor. E eu sou. Estar aqui é uma satisfação, uma realização de estar aqui, gravando os devocionais, porque eu sei que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então eu tenho plena satisfação. Por mais que talvez eu esteja cansada, exausta, eu tenho satisfação, eu tenho alegria, eu tenho prazer de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Diferentemente, eu estar fazendo algo que não é para eu fazer, aquilo qual o Senhor não me chamou para fazer. Se o Senhor te chamou para no ministério, cumpra cabalmente seu ministério. Se foi para as coisas seculares, na política, a advocacia, para a medicina, cumpra aquilo que o Senhor te chamou você para fazer. E queira e deseje ter sucesso naquilo que o Senhor te chamou você para ter. Porque quem não sabe o que quer e não sabe o seu propósito de vida, sempre vai tentar mudar a sua rota de propósito, te dizendo que aquilo que você faz é inútil, não é tão bom assim. Então, você tem que ter certeza e clareza daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque quando você tem clareza, quando você tem a ciência daquilo que o Senhor te chamou para fazer, podem te apresentar 1000 coisas. E aqui eu não só tô falando pratos de pecado, tentação, não tô falando disso. Eu tô falando que as pessoas podem vir com o melhor emprego para você, com a melhor oportunidade de mudar de vida. Você não vai ter realização pessoal, espiritual, emocional, psicológica. Você não terá satisfação em absolutamente nada se você não estiver vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida. Então você não vai ser realizado. E quando você não é realizado naquilo que Deus te chamou, sempre te falta algo. Então você sempre vai querer colocar alguma coisa para poder te satisfazer. O seu trabalho, a sua vida financeira, um relacionamento, uma faculdade, o seu ministério. Alguma coisa você vai querer colocar à frente para poder satisfazer aquilo que não está te satisfazendo, porque você está fora da rota do propósito que Deus tem para que você viva. Então você quer ser pleno, você quer ser realizado, você quer ser feliz, você quer ser completo em Jesus. Você precisa verdadeiramente, de fato, viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Muitas pessoas têm inveja, invejam aquilo que você tem, invejam e queriam ser aquilo que você é, mas o véu foi rasgado, todos têm acesso de buscar, mas ninguém quer porque acha que vem com uma tal de uma facilidade. Mas a questão é, talvez muitos querem o que você tem, mas o chamado não é o mesmo, o propósito de vida não é o mesmo. Então por isso que as pessoas desejam que as outras têm, e não vivem aquilo que elas têm. Então, por isso que elas têm que invejar. Por isso que quem não está firmado na rocha, está firmado num tapete, outros vão lá e quer puxar o seu tapete para poder te derrubar. Só que quem está firmado na rocha não te derruba. Então, nós precisamos entender o que eu estou fazendo. Sabe, que os seus anos de vida, os anos que o Senhor tem te permitido viver e estar vivo, não seja banal, não seja sem sentido. Você precisa viver realmente, de fato, uma vida que louve a Deus, uma vida que tenha sentido para o reino. Porque se a sua vida tiver sentido para o reino, você vai ter uma satisfação, você vai ser tão pleno, pelo poder do Espírito Santo, que assim,
As pessoas podem te apresentar tudo, você não muda o seu propósito. Você não sai da rota do seu propósito porque outros estão, sei lá, estão se dando bem na vida financeira, estão fazendo mestrado, doutorado e tantas outras coisas. Como eu falei aqui, uma vez eu compartilhei, eu tive que abrir mão da medicina, porque foi algo que Deus me pediu. Eu abri mão da medicina e o Senhor me deu, eu queria cuidar de corações físicos. E o Senhor me deu corações espirituais para poder cuidar, para poder pastorear, para poder ajudar, para poder estar abençoando, da forma de como o Senhor me deu através da palavra. Então eu não ia ser uma médica, eu poderia até me formar, só que seria só mais um diploma. Porque eu não teria satisfação. E graças a Deus que o Senhor não me deixou formar. Graças a Deus que o Senhor não me deixou ir à frente. Porque ia ser uma faculdade parada. E graças a Deus que eu aceitei a faculdade do céu. Graças a Deus que eu aceitei cumprir e viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para poder ter satisfação e realização naquilo que Ele me chamou. Então, se você quer temer a Deus, obedecer a Deus, você precisa, se você quer obedecer a Deus, você precisa entender qual o seu real propósito. Por isso que eu comecei falando da intenção das suas motivações. O que você faz, da maneira como você faz, qual é a sua motivação. Quando você obedece a Deus, é fácil você temer a Deus. É fácil você temer a Deus e obedecer a Deus. Mas quando você não teme a Deus, obedecer a Deus vai ser um sacrifício. E aí entra em Saul. Saul não queria obedecer a Deus. Saul ele apenas só queria temer, só queria carregar o nome de Cristo. Ele só queria temer a Deus, mas obedecer aí ia custar muito, tanto a tal ponto que ele sacrifica. Davi, ele não somente temeu, mas como ele obedeceu a Deus, ele aguentou todas as consequências que veio para a casa dele. Então, quando nós tememos a Deus, é fácil obedecermos a Ele, a um pedido que Ele nos faça, em respeito, em amor. E uma das coisas que eu digo, quem ama sempre vai provar esse amor, ainda que te custe tudo, você vai provar que ama a tal pessoa. E onde a sua vida ela está apoiada, onde a sua vida está enraizada. E aqui eu termino aqui te fazendo essa pergunta, onde a sua vida está apoiada e onde ela está afirmada. Nós vemos aí uma parábola que 2 construtores, um construiu a sua casa na rocha e o outro construiu na areia. E vieram as ondas, aquele que construiu na areia, a sua casa foi totalmente devastada, ela foi levada. Mas o que construiu na rocha, ela não se abalou, ela continuou firmada. Então, uma vida de temor e obediência é aonde a sua vida realmente, de fato, ela está apoiada e ela está afirmada. Aonde a sua vida está afirmada, aonde a sua vida ela está apoiada. E a aplicação diária, ela diz assim: você tem buscado sabedoria e entendimento? Segunda, qual é o valor que você tem dado à vida? Se tem uma coisa que eu amo celebrar a vida. Eu amo estar viva. E o fato de nós termos vida, quando nós não vivemos uma vida para Deus, nós estamos vivendo uma vida morta. A Eclesiastes vai dizer que na sepultura não há alegria, não há o que celebrar, não há o que comemorar, não há o que glorificar. Na sepultura você não faz mais nada disso, porque não há vida. Então, se você está vivendo uma vida, se você não tem dado valor à sua vida, mas vivendo para Deus, você é um cadáver ambulante na terra. Qual o valor e qual o sentido você tem dado à sua vida? Terceiro, como está o seu relacionamento com Deus? Veja que desde que nós começamos o devocional, tudo é envolto ao seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Quarto, você tem dificuldade de obedecer a Deus? Eu já dei aqui vários exemplos de coisas que eu já vivenciei, que eu já passei com o Senhor, de obedecer mesmo a Deus. Até mesmo esse tempo que eu fiquei aí, eu precisei obedecer a Deus e não obedecer aos homens. E nós não precisamos mostrar nada para os homens. Os homens são os homens, a Bíblia vai falar assim: tema a Deus que pode te colocar no céu e te pode colocar no inferno. Não tema a homens que pode apenas matar a sua carne.
tema aquele que pode te dar vida e pode te colocar no céu e te colocar no inferno. Tema ele. Os homens sempre vão falar, né? Quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido ouve o que quer. Então a quem você vai ouvir? A quem você vai prestar contas? Será que você vai prestar conta ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu líder? A quem você vai obedecer? A quem você escolhe obedecer? E a quinta e última pergunta: que tal reavaliar a sua jornada até aqui? Que tal você reavaliar a sua jornada até aqui? Se você está vivo ainda, dá tempo de você reavaliar toda a sua vida, a sua trajetória, a sua história, as suas motivações de como você tem vivido para com Deus. Será que a sua vida é uma vida de aparência ou é realmente uma vida que teme realmente a Deus e você se importa e você quer agradar a Deus? Eu agradeço a todos vocês por seguirem comigo, ter a paciência de estarem comigo até o final desse devocional. Para mim foram momentos assim muito especiais estar aqui com vocês. Os vídeos não vão acabar se assim não o Senhor me permitir. Então nós vamos continuar. Os devocionais das segundas-feiras, eles já se encerraram, tá? Outubro está se encerrando, acabou. Mas nós teremos os vídeos de palavra de quarta-feira aos sábados. Então não deixe de me seguir aqui. Você é muito importante, você faz parte da promessa do Senhor na minha vida. Espero que você tenha sabido, né, e soube aproveitar todos esses momentos de devocionais que nós tivemos às segundas-feiras. Lá nós vamos ter o ano que vem, aí ao Senhor pertence. Eu não sei nem o meu dia de amanhã, tá? Mas que tudo indica, eu creio que não. Mas nós teremos outros projetos, outras coisas que vai poder estar abençoando a sua vida. Então você é assim como Atos. Você precisa continuar da vivência nessa vida devocional diante e perante o Senhor. Viva a sua vida. Isso aqui nada mais foi uma inspiração para você viver essa vida devocional com o Espírito Santo. Né? Tem de tantas maneiras, como eu já falei aqui, de você ver a sua vida devocional. Você que é líder de GC, continue inspirando, sabe, os seus liderados, coliderados, as pessoas que você pastoreia, as pessoas que você auxilia. Continue inspirando essas pessoas, porque essas pessoas te veem como referência e com certeza elas querem ser também como você, sabe? Elas te veem como referência. Então não desista por eles. Se o Senhor te colocou e te delegou essa responsabilidade de cuidar deles, continue fazendo com afinco, com amor, com temor, com zelo, com cuidado e o amor que você tem aí pela presença do Espírito Santo. Então que Deus fortaleça aí vocês líderes, fortaleça vocês que... eu digo que todo mundo é líder, né? Você lidera algo, se você lidera seu cachorro, seu gato, você lidera a sua vida, alguma coisa você lidera, né? O seu trabalho, um ministério, as suas contas, enfim, a sua vida, você é um líder. Você talvez não precisa ter o título, mas você lidera algo. Então, saiba liderar muito bem a sua vida aos pés da cruz. Saiba liderar a sua vida com temor, com reverência à palavra de Deus, porque a sua vida só tem a prosperar quando você caminha em obediência. Obedecer não é fácil, mas obedecer na parcialidade é viver uma vida fora dos propósitos de Deus, e na parcialidade você não está obedecendo, você está sendo desobediente a Deus. Então é melhor pagar o preço vivendo aquilo que Deus quer do que você pagar um preço vivendo fora da vontade de Deus. Então eu fico por aqui, encerro os devocionais, vou sentir muita falta aqui de vocês, o carinho, aí eu tenho a minha eterna gratidão à vida de todos vocês, graças a Deus que eu tô bem, né, pra glória de Deus. Continuem aí fazendo a vida devocional de vocês. Eu vou continuar com a minha também, com a minha vida devocional, porque não para, não é só por aqui que vocês estão vendo, existe um bastidor por detrás de tudo isso. Nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo e vale super a pena. E como o Senhor, ele disse para Marta,
a boa parte que Maria escolheu, essa não lhe será tirada. Então, que as pessoas possam tirar tudo de você, mas não deixe que ninguém te roube a tua comunhão com o Senhor. Não deixe com que ninguém te roube a tua vida devocional. Cuidado com as distrações, porque quem teme e obedece a Deus vai saber distinguir quando há uma distração que está te roubando fora do propósito, fora da sua vida devocional. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, não quero me alongar mais, mas espero que você tenha sido aí hiper e mega abençoado com esses momentos devocionais. Compartilhe, se quiser voltar e rever os devocionais, reveja, continue se inspirando, deixa o Espírito Santo ministrar muito mais profundo aí o seu coração. A cada um o Senhor deu uma medida, então continue vivendo, tenha a sua vida devocional. Isso aqui é a coisa mais preciosa que você tem na vida de um homem e de uma mulher de Deus, para querer buscar conhecimento e se aprofundar no conhecimento da palavra. Amém? E eu vou ficando por aqui com muita gratidão no meu coração. Obrigada a todos vocês pela paciência, pela perseverança que vocês foram comigo aqui até o fim, para a glória de Deus. E é isso, pessoal. Um beijo a todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. E nos vemos aí pelas quartas e os sábados aí com uma mensagem vinda aí direto do coração de Deus. É isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Uma semana e um ótimo aí final de ano, né? Temos aí outubro, novembro e dezembro. Repensa e reavalia a sua vida, como é que está diante do Senhor. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.